Boa noite, doutora Ivone. Boa noite. Como é que vai, Lenice? Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Eu estou aqui Conseguiu aí com a começando, fazendo uma... Marta? Ainda não. Eu estou fazendo uma introdução aqui do projeto, enquanto a Marta consegue se conectar. Parece que ela está com um problema na conexão. Vamos seguir um pouco. A gente tem que aproveitar cada minuto, porque o Instagram ele é cruel. É, e é Ele muito derruba rápido, mesmo, né? A gente fica com vontade de falar mais, né? mas nunca é o suficiente. Então, deixa eu Isso aqui é o aproveitar para bom, te né? agradecer aí o convite. Fiquei muito lisonjeada e muito feliz, né? Por estar fazendo parte aí. O som tá bom? Você tá me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. O meu som tá bom também? Tá, o seu som tá ótimo, tá Tá, excelente. Tô vendo aí o ótimo. pessoal chegando, né? Aos pouquinhos. Então, assim, eu fiquei muito lisonjeada, agradeço muito o convite, porque eu acho que é uma oportunidade, né? Da gente estar discutindo de um assunto que é tão importante e atual, principalmente nesse momento que a gente vive, né? Que é um momento de muita reflexão, de muita mudança. Nós é que agradecemos. Esse projeto é um projeto, foi idealizado por mim, mas sem a parceria dos colegas, a maioria deles é da Comissão do Direito do Consumidor da OAB de Juiz de Fora, mas tem outros colegas advogados também que abraçaram o projeto. Sem a parceria deles, não seria possível, porque eles participam ativamente nas lives, contribuem, motivando o convidado, trazendo questões e, e fazendo que a live seja mais rica de conteúdo. E Sim, também e são temas dando atuais, ideias de né? temas. E isso Sim, eles dão ideias de temas. que hoje em dia, Agora, assim, mudou tanta coisa, né? Nós estamos num momento de tanta transição que a gente está precisando mesmo dessa conversa, né, semanal, para poder estar atualizando até o próprio consumidor, né? Você sendo da sim, comissão de consumo, né? Eu a fiz gente tenta parte. trazer, a gente tenta trazer aqui sempre um tema que tem alguma ligação com o direito do consumidor, porque a grande maioria do grupo, do projeto Conhecendo Seus Direitos, é da comissão, mas nem todos. Mas, assim, tirando o direito material, a coisa mais específica, aqui a gente vai ter que falar linguagem bem acessível, porque o nosso público não é da área jurídica. Então, tirando Sim, aquele assunto que é específico do direito do consumidor, as outras coisas todas que envolvem, então, no entorno, se aplicam também. Então, esse tema de hoje, por exemplo, ele faz com que as pessoas tenham interesse, porque muitas vezes as pessoas abrem mão do seu direito porque elas logo pensam naquele desgaste com o judiciário, tanto sim, desgaste emocional, até mesmo físico, daqueles anos todos, assim, empurrando com aquele processo, que inevitavelmente demora, e também com relação às despesas judiciais. Mas é, o problema maior, no meu ponto de vista, quando a gente leva para o judiciário, é uma coisa que eu sempre questionei. Eu acho assim que o dia que a sociedade souber resolver os seus próprios conflitos, ela não vai precisar de uma terceira pessoa que imponha uma decisão a elas. Né? E aí eu hoje a acho até que ela doutora vai Ivone precisar de uma vai falar. terceira, né? Mas não vai precisar de ser uma pessoa que decida por ela, né? Não, Ela vai ficar exatamente, é isso que eu mais estava dizendo. empoderada, né? Sim, a figura do juiz ele vem muito fortemente intervindo na relação. Né? O ideal é que as pessoas não precisassem discutir relação fora do meio delas, mas o juiz vem numa posição muito forte, no Sim, momento assim sim. que realmente as pessoas não conseguiram de forma nenhuma. E esses métodos extrajudiciais de resolução, eles vêm para fazer uma intervenção muito mínima, uma questão assim de trazer o conhecimento, de dirimir dúvidas com imparcialidade. A doutora vai falar disso com mais propriedade, substitui bem a questão judicial. E Sim, é uma tendência na advocacia moderna que isso seja feito, se não o tempo todo da demanda, mas pelo menos preliminarmente, num primeiro momento, uma tentativa de uma conciliação, de resolver entre as partes, porque quem melhor do que as próprias pessoas envolvidas no conflito para achar uma solução melhor, onde as partes fiquem satisfeitas de alguma forma, né? sim, sim.
Então, eu falo aqui do projeto, minha apresentação, e eu vou tentar ver se a Marta já está aqui. Vamos ver se ela já pode entrar aqui. A Marta não está conseguindo. Aqui eu não consigo? Não. Perguntou para ela no WhatsApp se tem jeito de perguntar. Deixa eu ver aqui. Eu não estou conseguindo. Estou conseguindo ver a Marta. Marta solicita que a gente te coloque aqui. Na verdade, para eu colocar a Marta, eu tenho sempre que pedir licença para uma para outra entrar. Vamos continuar conversando e vamos ver o que a Marta vai fazer ali. A Marta é uma parceira do projeto e, coincidentemente, ela é da comissão da mediação. Né? Mas não necessariamente ela vai estar sempre falando desse assunto. Ela vai recepcionar outros convidados e vai abordar outros temas aqui ao longo desse projeto. A gente tem aí uma programação extensa de temas que a gente entende que possa ser motivo de dúvida para as pessoas em geral. Muitas pessoas não buscam seus direitos porque não sabem nem primeiro que tem e nem onde buscar, né? E a forma. Ficam com receio, deixa isso para lá, é uma tendência do ser humano, a inércia, né? Deixar as coisas para lá e abrir mão dos seus direitos. Agora, eu vou passar a palavra para a doutora Ivone, enquanto eu não consigo aí... Enquanto a Marta chega. Então é um prazer, né? Eu agradeço aí o convite, doutora, e agradeço o convite também da Marta, né? Que a Marta faz uma... Ela está falando aqui no WhatsApp que ela já te solicitou. Vê aí se tem algum... Não estou vendo a Marta aqui. No meu, alguma coisa aconteceu aqui que ela... Vou falar para ela para sair e entrar novamente. Tá. E enquanto isso a gente vai conversando um pouquinho. Ótimo. Então assim, foi muito rico, eu acho que é um momento muito oportuno para a gente falar, né, de meios adequados de resolução de conflito, porque hoje realmente nós estamos num momento em que a gente está buscando trabalhar o conflito de uma forma diferenciada, né, conforme você mesmo disse, quando a gente empodera as partes para que elas mesmas possam resolver, né, buscar soluções, isso fica muito mais fácil. E eu sou muito entusiasta dos meios adequados de resolução de conflito, porque eu acho que você precisa buscar essa resolução de conflito de forma organizada e de uma forma técnica, né? Na verdade, esses meios adequados de resolução de conflito, eles não deixam de ser o processo civil, né? O advogado não deixa de estar atuando, a parte não deixa de ter a segurança do seu direito, né? O consumidor, por exemplo, nós estamos numa era aí que a gente está com muito superendividamento, né? O superendividamento é algo que está assim, tirando noites de sonos, está atrapalhando a saúde mental das pessoas. E talvez, se você for buscar a legislação, né, pura e simples, para poder estar resolvendo esse conflito, você não consegue. Mas se você buscar uma negociação, uma mediação, uma conciliação, você vai encontrar ali um meio termo, né, que vai estar atendendo tanto aquele que adquiriu o crédito, né, adquiriu o empréstimo, fez a dívida, e a instituição, para que ela permaneça no mercado e para que aquele consumidor também permaneça com a sua qualidade de vida. Então, em situações como, por exemplo, o superendividamento, olha o quanto a gente ganha, né, usando uma mediação ou uma conciliação. Né? Nos últimos dias agora discute-se muito a questão das mensalidades escolares, né? E se você for buscar uma resposta no contrato, houve o estado de perigo? Não houve. Alguém colocou alguém em situação de perigo? Não, foi uma coisa que foi acima, né, da vontade de qualquer um. Aquele contrato, ele nasceu viciado, tem um vício ali, posso usar a teoria da imprevisão? Também não posso, porque não tem desequilíbrio contratual. E aí o juiz fica naquela saia justa. O que ele vai, qual lei vai amparar, né? Então, a gente precisa muito de estar
reconhecendo o quanto é importante essa mudança de cultura. E essa mudança de cultura, ela não vem de agora, só por causa do cenário da pandemia. Peraí que meu celular estava caindo aqui. Ela veio já há anos, né? Nós tivemos uma resolução, que foi a 125 do Conselho Nacional de Justiça, que já exigiu dos tribunais, que os tribunais criassem os núcleos de mediação, que são os SEJUSCs, né? Depois nós tivemos o Código de Processo Civil, que também legitimou. Hoje a gente encontra lá, né, como forma de resolução de conflito, a mediação e a negociação. Então, eu acho muito importante dizer, né, a quem está nos ouvindo, né, que hoje eu não preciso de procurar o Estado, o juiz, para resolver os meus conflitos. Eu posso até procurar o meu advogado, mas o advogado hoje ele tem mais uma ferramenta, mais um procedimento, que é a mediação, onde nós temos os núcleos públicos, que são aqueles que normalmente estão nos fóruns, aqui em Juiz de Fora, na Avenida Rio Branco, que é o SEJUSC, e nós temos as câmaras privadas. Aqui em Juiz de Fora, nós temos de 3 a 4 câmaras privadas, que são credenciadas pelo Tribunal de Justiça, então, portanto, são com mediadores que são certificados pelo Tribunal de Justiça. Eu, por exemplo, sou credenciada pelo Tribunal de Justiça e pelo Conselho Nacional de Justiça. Eu sou instrutora do CNJ. Então, quando a pessoa procura resolver aquele conflito, seja um superendividamento, seja um divórcio, né? Quantas vezes a pessoa não está vivendo bem, mas também economicamente está difícil, porque não quer entrar com a ação, mas tem patrimônio, né? Tem filhos menores, e aquilo ali vai causando um desconforto, uma doença familiar, né? Passo que você pode procurar um núcleo de mediação privado e ali você tenta, né, ter um facilitador para cuidar daquela comunicação entre o esposo e a esposa, entre os cônjuges, que já está uma comunicação ruidosa, né? E o mediador ele tem uma formação própria para isso, né? A gente estuda há anos para poder adquirir, né, essa desenvoltura, essas ferramentas, porque a mediação ela passa muito pela negociação. E existe uma escola, que é a escola harvardiana, né, que traz ali os elementos. Então, o que são isso? São as técnicas. Estou tomando cuidado de falar isso para quem está nos ouvindo, para que saiba que, na verdade, não muda, é o processo. É fazer uma petição inicial, uma contestação, um recurso, só que hoje de uma maneira modernizada, é a nossa modernidade tardia, é a nossa modernidade líquida, né? Na verdade, o advogado pensa assim, não, isso é outra coisa, isso é alternativo, e assim, meio que associa mesmo aquela ideia de questões alternativas, de paz e amor, e não é. Na verdade, é uma forma legal e uma forma responsável de você discutir os interesses dos seus clientes. Né? O cliente chega para a gente na posição, na raiva, no ódio, no rancor, né? Naqueles sentimentos que ele jura que o direito é só dele. E a partir do momento que você trabalha, escuta, que ele se sente escutado, que é uma coisa que hoje a gente precisa muito, não é só escutar, é fazer com que o outro se sinta escutado, né? A partir do momento que você reconheça que hoje a gente tem uma interdisciplinariedade. Por que eu não posso ir para uma mesa de negociação ou de mediação com um psicólogo, com um engenheiro, quando é um problema de engenharia, com um contador, né? Agora, né, tem a nova lei, que é uma lei de falência, né? Eu falei aí da falência física, que é a do consumidor, né? Mas existe a falência também empresarial. E agora a gente tem uma nova lei, né? Já está tramitando no Senado, já teve uma aprovada pelo CNJ, de que vai apresentar-se um plano, né, de recuperação judicial feito por um negociador, em uma mesa de negociação. Por quê? Porque vai permitir essa interdisciplinariedade. Há quantos anos, doutora, nós estamos nos tornando especialistas? Um é direito ambiental, o outro é societário, o outro é trabalhista, não só na área do direito, mas os médicos.
né? Há pouco tempo eu tive um problema na medicina e um problema médico, e eu percebi que um médico que é ortopedista, dificilmente ele consegue controlar a parte cardiológica do cliente, né? Do paciente dele. Então, olha como é que cada vez mais a gente se especializa em algo. Então, eu acho que se a gente acolhe essa cultura dos meios adequados, do tribunal multiportas, de um advogado de gestão, de um advogado que não é mais o cliente dele, ele é assessor do cliente, né? Ele não vai só ali fazer petição inicial, contestação, recurso, porque isso, se você pegar a Justiça em Números, que é um site, eu sei que tem várias pessoas que não são do direito, mas existe um site, né, um ícone no site do Tribunal de Justiça, que é a Justiça em Números. Ali já fala para a gente quanto custa um processo, quanto tempo leva aquele processo, né? Porque às vezes a gente vai na ilusão, vai ser rápido, o juiz é ágil, por mais que o juiz seja muito responsável, sério, ainda assim, imagina, agora nesse momento que a gente está vivendo. Nesse momento que a gente está vivendo, a quantidade de comunicações ruidosas, o virtual, quanto tempo a gente não demandou, não levou para poder a gente estar aqui hoje, né, fazendo aí essa live que é enriquecedora, de uma maneira tranquila, né? Então, assim, imagina o trabalho remoto, imagina as demissões que foram remotas, né? Imagina a mudança da estrutura social que isso não teve. Quando a gente fala, por exemplo, dessa questão das mensalidades escolares, os dois lados têm as suas razões. O pai, porque ficou desempregado, é difícil realmente manter uma família. Ao mesmo tempo, a escola, porque ela também está tendo um número de inadimplência muito elevada. Ela precisa de se organizar para voltar para o retorno às aulas, que não vai ser um retorno que ela vai poder atender todos os alunos, como sempre foi. Então, assim, eu acho, doutora, que a gente está num momento de muito diálogo e de realmente trazer, né, fortalecer essa cultura. E a gente tem lei para isso, né? Hoje, como eu disse, a gente já tem o Conselho Nacional de Justiça que apoiou isso desde 2010. Nós temos a Lei de Mediação, que é a Lei 13.140 de 2015. Nós temos o próprio Código de Processo Civil, que fala dos 3 institutos, conciliação, mediação e arbitragem, né? Então, assim, eu acho que é algo que é cada vez mais presente na nossa sociedade. E uma coisa que às vezes eu escuto as pessoas me perguntarem, mas se eu for lá na sua Câmara, no seu núcleo privado, eu saio de lá com uma garantia que a pessoa vai cumprir aquele acordo? Sai, tá? Na verdade, pelo dispositivo, né, o artigo 724 do Código de Processo Civil, se você abre ele lá, eu até coloquei aqui para mim não esquecer que 724 não, 784. E se você for no inciso 4 dele, lá está dizendo, são títulos executivos extrajudiciais, o acordo em que participa um conciliador ou um mediador credenciado pelo tribunal. Então, se é um núcleo sério, credenciado pelo tribunal, fiquem tranquilos, porque é um título executivo extrajudicial, né? E aí tem advogado que me pergunta assim, mas é extrajudicial, pode ser questionável, pode ser questionado pelo tabelião na hora de fazer o registro do imóvel. Ok, a gente ainda tem uma segunda opção, que aqui em Juiz de Fora, por exemplo, o doutor Edson, que é o juiz da 7ª Vara Civil, ele é o coordenador das câmaras privadas de mediação e de negociação. Todos nós que somos credenciados pelo Tribunal de Justiça, ele homologa os nossos acordos. Lógico que você vai fazer o acordo dentro dos parâmetros da legalidade, da boa-fé, né? Muito, assim, agilizando muito essa questão processual. E eu fico contente por poder estar falando isso aqui hoje, porque eu acho que passa por um desconhecimento mesmo. As pessoas hoje, elas já ouviram falar, mas ainda não conseguem ter a segurança de que realmente é um instituto que seja efetivo. Entendeu? Entendi.
Doutora Ivone, vou pedir licença, vou tentar buscar a Marta aqui. Eu acho que ela já Eu conseguiu. parei E a gente justamente por volta a isso, que falar. senão eu consumo. Eu parei justamente para não consumir o tempo todo aí, para você chamar ela. Eu estou anotando aqui os comentários para eu repassar, né? Mas só para dar uma contribuição na sua fala, eu vejo aí que tem as câmaras, tem os tribunais de arbitragem, a gente sabe que tem esse artifício extrajudicial para se chegar à solução da demanda. Existe também a possibilidade do próprio advogado intermediar aquela situação, assessorar o seu cliente de uma forma que ele queira já judicializar. Não, dá para a gente resolver isso aqui dessa forma. Tentando contato, tentando enviar um documento, dando um prazo, pensando dos dois lados, não é É a aquela coisa de um ganho. negociação. A Sabe, do negociação não é só ganha-ganha. ganha e perde, É é ganha-ganha. ganha-ganha. Aplicação da teoria dos jogos. Eu acho isso muito legal, doutora Helenice, naquela audiência de saneamento do 357, do Código de Processo Civil, que é uma oportunidade. Às vezes o processo já está, ainda mais agora, no momento que nós estamos, que às vezes a parte está com pressa de receber, o advogado está com pressa para ganhar os honorários dele. Então, o momento que tem é chamar para essa audiência de saneamento e ir para uma mesa de negociação, transformar Sim. aquela mesa do juiz numa mesa de negociação. E o Sim. juiz se torna ali um assistente, mas ele não vai decidir. Porque hoje, como ele o vai código... homologar uma coisa que foi decidida por quem tem mais interesse naquilo, Isso por aí. quem sabe mais a dor, né, a dor daquele Isso. conflito, né? Não Ou vai seja, ficar o uma advogado está tirando a pessoa pessoa da tendo a posição, vindo vida para o dele. interesse. Entendeu? Sim, E ali ele vai construir o quê? É uma agenda. O que está difícil para um, o que está difícil para o outro. A gente costuma falar que é o BATNA e o ATNA. Qual o melhor cenário, o best, e qual o pior cenário. Né? E isso você conversa com o seu cliente antes de ir para aquele encontro de negociação. E quando você chega na mesa, você já sabe o que o seu cliente não quer e até onde ele pode ir. E como o próprio código deu essa autonomia para nós, advogados, o que vai acontecer? O juiz só vai ficar ali para escutar. Porque, na verdade, quem vai construir a decisão, por isso uma decisão informada, serão que as próprias partes e os seus advogados. Sim. Só que aí o advogado vai ter que entender que a parte tem que atuar junto. Sim, é importante deixar claro para quem está assistindo que assim, a grande maioria, tem algumas pessoas aí da área jurídica, mas a grande maioria é pessoas que não são da área. É importante deixar claro que nem todas as demandas são passíveis dessa resolução extrajudicial. Então, tem aquelas questões onde tem um incapaz, aí tem que dizer o que é o incapaz, um menor de idade, uma pessoa que foi interditada, incapaz do ponto de vista civil. E questões litigiosas, né, que não houve o acordo, aí tem que ir mesmo para o judiciário. Mas nem isso sempre, tudo doutora, porque pode hoje as câmaras de tentar se mediação... resolver antes. Sim, como a gente passa, essa homologação pode ser extrajudicial e judicial. Se tiver uma câmara credenciada e o juiz assinar aquele acordo, o Ministério Público também atua. Então, muitas vezes, mesmo tendo o direito indisponível, você consegue fazer essa homologação via uma câmara privada. Consegue compreender o que eu estou querendo dizer? Na verdade, hoje é uma advocacia moderna mesmo, é uma advocacia de gestão. Sim, aí só no caso das câmaras e dos tribunais, mas os advogados não, os advogados já ficam com essa restrição. Né? Mas as câmaras e os tribunais que são credenciados, aí conseguem até com os direitos indisponíveis. Mas para os advogados comuns, a gente já tem essa barreira. Mas aí o advogado pode entrar pedindo uma mera homologação. Sim, mas de qualquer forma ainda vai ficar ali sob, né, dependendo do crivo do sim, juiz, da aceitação do Ministério Público. Uma intervenção, sim. Mas é uma segurança, né, para as pessoas. Porque quando você fala de direito indisponível, tem mesmo que ter essa segurança jurídica maior, né? Sim, o que eu estou tentando assim passar de uma maneira bem rápida é que às vezes ocorre um desconforto com relação à parte
quando a gente fala assim para ela, vamos tentar um acordo, vamos tentar uma mesa de mediação, uma mesa de negociação, aí ela já olha para você e fala assim, essa advogada é fraca. Não, é uma advogada gestora, é uma advogada que está tentando acompanhar uma cultura moderna, que é o que nós estamos precisando hoje, desse diálogo com os advogados, desse diálogo com as partes. Por quê? Por aquilo que a senhora acabou de dizer, doutora, quanto custa um processo? Qual o valor das custas processuais? Os honorários, eles vão ser cobrados, porque o advogado vai fazer um contrato escalonado, né? Então, os honorários dele, que é a tabela da OAB, é direito do advogado. Então, uma coisa não se mistura com a outra. O mediador, ele cobra R$200, 150, R$300 a hora. Então, quer dizer, pagar o mediador, você vai pagar a hora. Se o advogado tem essa consciência, já trabalha as partes no próprio escritório, em 1 hora ele homologa aquele acordo. Consegue compreender? Então, o mediador é mais uma ferramenta que o advogado tem. Eu acho que a grande dificuldade é do advogado perceber que é uma associação. Eles podem se associar, porque o contrato é escalonado. Você vai olhar a tabela da OAB, vai ver o valor, vai cobrar e vai só avisar para o cliente que existe essa forma que eles podem tentar. Se resolver, o que eles vão ganhar com isso? O valor das custas processuais, porque às vezes o cliente não é pobre na acepção jurídica da palavra, não pode usar a Lei 1060, né? E o tempo. E a segurança jurídica. Eu acho que o meu conforto maior em ir para esse mundo foi a segurança jurídica, porque não é uma caixinha de surpresa. Porque o juiz, cada um tem uma posição. E isso gera uma insegurança em nós, enquanto advogados, e nas próprias partes, na hora de ingressar com o processo. Porque você paga as custas, mas e se você perde? Você ainda vai ter que pagar a sucumbência, os honorários do outro. Né? Então, assim, no momento que a gente vive, isso é uma coisa a ser questionada. E a gente tendo essa ferramenta, né, tendo essa possibilidade do advogado trabalhar a negociação, trabalhar a mediação e a arbitragem, que a gente não falou, não sei como é que você quer fazer, se você quer chamar a Marta, se eu continuo falando da arbitragem. Vamos ver se eu consigo chamar a Marta, e aí, a hora que a gente voltar, a gente já fala de arbitragem. Interessante, né? Eu estou tentando falar um pouquinho de cada coisa rápido por todo o tempo. Tudo bem. São 19h35, a gente ainda tem um tempinho. Eu vou pedir licença para tirar aqui. Só um minuto. Tá certo. Boa noite, Marta. Isso. Boa noite. Deu um probleminha aí, mas deu certo. A gente não podia seguir com essa live sem a sua presença. A ideia foi sua, né? E a convidada foi sua, e você não estava aqui, como se ela tivesse chegado na sala e a anfitriana chegou. Mas tá bom. Mas o nosso assunto já avançou bastante. Aí, se você quiser falar alguma coisa... Eu acompanhei desde o início, houve um problema técnico mesmo. Bom, não ocupar muito tempo aqui, mas agradecer, né, essa iniciativa sua e o convite que você me fez. E a Ivone, claro, por atender o nosso convite, é uma professora que eu tenho uma estima muito grande, foi uma professora, assim, um referencial para mim, e essa questão da conciliação, a mediação, o acordo é algo que eu me identifico muito, acredito mesmo que é um novo mundo. A Ivone citou aí essa questão que a gente está passando hoje. Acho que isso demonstra muito o quanto um diálogo, um acordo, ele é essencial na nossa vida, porque quantas questões aí foram resolvidas de uma forma amigável, porque se for esperar o judiciário resolver o aluguel, eu não tenho condições. Então, assim, muita coisa, outros não conseguiram, claro, resolver, mas acredito que muitas situações se resolveram de uma forma ali entre as partes, que talvez não precisaram, nesse momento, levar para um conselho mesmo, para fazer uma mediação. Mas desperta, eu acredito que nesse momento possa despertar nas pessoas essa necessidade de um diálogo, o quanto esse diálogo é importante para resolver conflitos, e acredito que para um novo mundo mesmo, nós nos tornarmos uma sociedade que dialogue mais, que não tenha aquilo é meu, isso é seu, que seja tudo nosso, né? Porque nós somos humanos, todos fazemos parte aí de uma unicidade que eu acredito que a gente precisa levar muito para esse viés. O judiciário vai continuar tendo o seu papel, o advogado tem o seu papel,
mas acredito que a gente possa levar uma relação humana com muito mais tranquilidade dentro desse contexto. Então, a minha colocação, acho que nesse momento eu faria essa parte aqui mesmo, para a Ivone trazer aí aquela maestria que ela tem, falar aí sobre arbitragem, trazer até uma pergunta que colocaram ali, que se já existe mediador credenciado no TRT. Aí já deixa essa pergunta aí para a Ivone. Aí pode deslogar, que aí ela... Eu vou agradecer você de novo, Marta, e daqui a pouco eu te chamo. Se você puder Tá bom. seguindo aí os comentários. Tô seguindo, voltar, assim. Tá? Então, como a Marta falou, vou guardar a doutora Ivone voltar. Doutora Ivone, eu estou comentando aqui o que a Marta falou. Ela agradeceu, né, a sua presença e eu queria dizer, complementar, a gente já colocou no material de divulgação o seu mini currículo, que não é tão mini, ficou até difícil a gente compilar ali, e eu queria dizer que a doutora Ivone, ela é especialista em processo civil, em mediação, e ela trabalha diretamente com a mediação, né, e também é psicóloga, né, doutora Ivone? O que eu vejo, assim, que vem bem ao encontro dessa filosofia de trabalhar as pessoas na relação, de tentar resgatar e tentar se salvar ao máximo naquele conflito a questão pessoal, uma relação pessoal que se mantenha minimamente com urbanidade. E assim, eu acho que é o foco disso. Eu não tenho formação na área da mediação e da conciliação, mas eu tenho muito essa atuação de tentar resgatar sempre no diálogo. Eu acho que o pior desgaste do conflito é o psicológico. Sim. A gente fala aí do desgaste de tempo, e o tempo é muito importante, né? A gente tem aí um doutor que fala do tempo existencial, porque o tempo é um bem da vida que a gente não recupera. Então, toda vez que a gente perde tempo com uma coisa que podia ter sido resolvida com mais facilidade, a gente está abrindo mão da vida, né? O tempo que a gente poderia fazer qualquer coisa da nossa escolha. Houve uma época em que as pessoas só questionavam esse tempo perdido, dizendo como um tempo produtivo, útil, mas do ponto de vista econômico. Mas hoje não mais. Esse doutor Marcos de Saune fala dessa teoria, da teoria do desvio produtivo do consumidor, aí já bem voltado para o consumidor. Ele fala que a pessoa perde tempo do ócio ao negócio. O que ele quer dizer com isso? Que o ócio é importante também. Né? Que dormir, que assistir filme, que ficar em casa sem fazer nada, olhar para o tempo, caminhar pela rua, ficar com os filhos. Isso poderia ser chamado de ócio em outros tempos e nem ser um dano indenizável, e hoje já se sustenta isso. Então, esse desgaste de tempo, procurando solução de demanda, tem essa questão também da perda do tempo existencial, o tempo de vida que a gente perde buscando soluções para problemas que às vezes faltava alguém. E aí vem a parte da pessoa que tem a capacitação para isso, aquela pessoa também tem que conhecer o direito, para ela não direcionar da forma errada, prometer coisas que não vão se cumprir, né? Então, ali dentro de uma realidade possível, né? Dizer, olha, isso aqui é assim, se a gente não acertar dessa forma, vai evoluir para isso, e colocar as cartas na mesa e as pessoas decidirem conhecendo as regras, e que aquela pessoa tenha a imparcialidade necessária. Né? E eu acho que a questão da arbitragem é interessante, que o que eu conheço dela é da escolha, né? De escolher quem vai ser o árbitro. É interessante isso, né? E assim, eu gosto muito de fazer uma atuação na advocacia que prime pela solução extrajudicial, sempre em primeiro lugar. Aí depois, e é bom saber que a gente tem o plano B, que seria o judiciário, mas eu penso sempre como plano B, né? A não ser que seja uma coisa urgente e que não tenha condições nenhuma de aguardar, porque tem toda uma estratégia envolvida, né?
Aí, Sim. assim, vamos falar dessa pergunta que a Cláudia Laguardi deixou, que a Marta citou. Ela pergunta se tem já mediação credenciada pelo TRT. Tá. Primeiro, eu queria agradecer a Marta, falar que eu também tenho uma super admiração por ela. Acho que ela é uma pessoa super humanizada e acho que nesse momento, mais do que, assim, sempre foi necessário, mas eu acho que nesse momento, mais do que antes, né, porque é um momento nunca antes vivido, a gente ainda precisa mais ainda de concentrar, assim, forças nessas pessoas que já têm, né, essa evolução, que vieram adquirindo essa evolução antes, né, desse momento que a gente está vivendo. Então, eu queria também dizer que eu admiro muito a forma como ela conduz as resoluções dos conflitos dela. E quanto à pergunta, na verdade, a Justiça do Trabalho, ela já está trabalhando, né, ela já está fazendo aí a mediação. Quem faz a mediação são os próprios funcionários da Justiça do Trabalho, aqui em Juiz de Fora. Mas no Rio e em alguns outros estados, eles já estão aceitando a mediação até mesmo online. Né? Nesse período aí, eu cheguei a fazer algumas que foram homologadas, né, pelo juiz, o sindicato participa, e a partir dali, mediante um mediador certificado, é possível, sim, a ocorrência. Nós temos uma plataforma, que é a plataforma MOL, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma plataforma de mediação que é muito interessante e que já está também fazendo esse trabalho. E eu, na Hábitos, eu fiz com uma instituição de restaurantes, com o Instituto de Restaurantes do Rio de Janeiro. Né? Eles tiveram, né? O restaurante foi um setor, né, que teve uma redução muito grande, uma mudança, né, uma necessidade de organização, e nós chegamos a fazer alguns acordos no estado do Rio, que foi homologado pela Justiça do Trabalho. Tá? Mas aqui em Juiz de Fora, em Minas, a mediação ocorre, mas quem atua como mediador em algumas comarcas, o próprio juiz, quando ele tem informação. Aqui nós temos a doutora Marta Alford, que é assim, uma pessoa que eu também admiro muito, que ela tem essa formação, né, em mediação, e tem alguns funcionários que fazem, então, que são formados em mediação e fazem essas mediações e homologam os acordos. Ela fez uma outra pergunta, não fez? Sobre a arbitragem, como é que funciona Sim. a arbitragem? Então, olha só, você falou uma coisa muito bacana, Helene. Você falou o seguinte: você falou que quando o cliente chega, você tenta verificar qual a melhor alternativa, qual a melhor forma para resolver. Isso hoje, pelos estudos que a gente faz, eu costumo dizer que é um design de sistema de conflitos. Você faz um desenho daquele conflito, e como hoje a nossa legislação permite um tribunal multiportas, você tem então a oportunidade de escolher, né, o meio mais adequado. Né? Por isso que eu não gosto da palavra alternativo. Alternativo parece que é uma opção que eu peguei ali e vou usar. Não. Eu estudei aquele conflito e percebi que a forma mais eficiente, ou seja, mais adequada, seria, então, resolver por uma conciliação. Quando que isso acontece? Quando nós estamos diante de demandas que são pontuais, mas que existe um potencial poder de escuta das partes para que a gente chegue a um acordo. Então, você recomenda uma conciliação. Não, mas pode ser que tenha que trabalhar questões um pouco mais profundas, porque é uma relação de continuidade, é uma relação com uma extensão maior, interdisciplinar, passou por várias áreas, tem questões periféricas importantes que têm que ser trazidas para a mesa. Então, talvez uma mediação ou uma negociação. A negociação, como a gente conversou no outro momento, ela tanto pode ser assistida, onde tem um terceiro, que é o juiz, ou então o próprio mediador, ou pode ser direta. Os advogados sentam, têm aquelas habilidades, né, que eu costumo dizer que são os 7 elementos haverdianos, né? Eles sabem muito bem tirar a pessoa da posição com interesse, né? Legitima a oferta que está sendo feita na mesa,
Porque nós, do direito, não somos de ceder. A palavrinha ceder para a gente é difícil. Então, a gente tem que buscar critérios legitimadores. O que são esses critérios legitimadores? A lei, a jurisprudência, os costumes. E ali, sim, mostrar para o cliente que você está fazendo um plano de negociação. Que você realmente... Por isso que eu brinco com os meus alunos quando eu estou dando aula. Moçada, vocês estão fazendo uma petição inicial de novo. Por isso que tem que cobrar honorários. Por quê? Porque é trabalhoso para um advogado e para uma mesa de mediação. Né? As pessoas pensam assim, é o mediador que vai trabalhar. Não, o mediador está ali como um facilitador. Quem traz as ferramentas, quem traz os argumentos para o mediador desenvolver aquela sessão são os excelentes advogados que nós temos. Então, eu amo fazer uma mediação com os advogados. Sem os advogados é muito complicado. Por quê? Porque eu não posso dar opinião, eu não posso dar parecer. Então, eu não posso optar de dizer, não, isso não pode, juridicamente, esse acordo, ó, você vai fazer esse acordo, mas esse acordo você não vai poder executar. O advogado está ali. Então, a relevância de um advogado numa mediação é ímpar. É muito importante falar isso. Mas, em alguns casos, você pode escolher, talvez, a arbitragem. Você já tentou a mediação, já organizou os sentimentos das pessoas, já fez com que elas comecem a ter uma sintonia maior com os seus interesses, mas ainda assim não foi possível. Vai ter a necessidade de uma decisão, de um terceiro que vem, então, tomando essa decisão. Mas você percebe que pode ser uma decisão construída. As partes constroem. Mas a nossa cultura da arbitragem está muito no direito internacional. As grandes empresas já colocam a cláusula compromissória, né? Que coloca lá que qualquer conflito vai ser dirimido pelos tribunais arbitrais. E essa não é a nossa cultura. Mas eu acho que agora, com essa abertura do código, que essa abertura de vários decretos legislativos, de várias portarias, nós vamos ter, sim, esses grandes tribunais arbitrais tendo interesse de construir um atendimento para pessoas físicas, para as pessoas de menor potencial aquisitivo. Porque qual que é o impasse da arbitragem? Ela é cara. A conciliação e mediação, eu defendo ela pelo custo, pelo valor. Tempo e custo é muito mais barato do que um processo judicial. Hoje não dá tempo de eu te mostrar isso aqui em números, mas eu poderia te mostrar isso em números, né? Já a arbitragem, não. A arbitragem, os honorários de um árbitro, realmente é um honorário significativo. Mas o que é a Anchan, o que é a Câncer CBC, né? E várias outras câmaras, né? A Camarb, que era de Belo Horizonte, mas foi para São Paulo, né? O que elas já estão fazendo? Elas estão cada vez mais incentivando para que elas também trabalhem em pequenas demandas, em demandas de consumidores, né? Em demandas que não têm a necessidade de cobrar o honorários tão num valor que seja compatível com a nossa sociedade. E a arbitragem é um título executivo, né? Então, quer dizer, sim. É um título aí já tem essa vantagem de gerar um título executivo. Agora, ainda que seja mais caro o serviço da arbitragem, não se compara às despesas judiciais, né? Olha, aí depende muito do valor dos contratos. Quando você fala, por isso que é no direito internacional que prevalece a arbitragem, que quando você fala de bilhões, de milhões, aí sim. Mas hoje ainda, quando você fala de pessoa física, do conflito mediano, aí você ainda tem algumas câmaras de arbitragem que cobram valores que são valores de alta patente. Mas te dá uma segurança. Por quê? A arbitragem ela é participativa, né? Então, os fundamentos ali dos advogados, eles são levados em consideração pelos árbitros, né? É uma junta de árbitros, não é um árbitro só, muitas vezes, que vai estar ali decidindo aquilo. Ocorre a interdisciplinariedade. Então, assim, hoje, Helenice, eu posso te dizer que a gente está caminhando para daqui, assim, uns 2, 3 meses, eu voltar a conversar com você e falar assim, olha, o Tribunal Arbitral hoje já está com um valor muito abaixo das custas do processo. Sim. É preciso, então, adequar a nova realidade. E, na verdade, não a nova, adequar ao caso concreto.
né, ser proporcional àquilo que está se buscando. E é necessária a Tá, formação de entendi. profissionais sérios, porque a arbitragem ela vem desde a Lei 9.307 de 97. Só que por que ela não 97. pegou no Brasil na pessoa física? Porque ela começou a ser usada, não amparada aí por princípios que você já disse hoje também, são princípios que empoderam o direito da boa-fé, né, da segurança jurídica. Então, você precisa de ter o profissional que divulgue o currículo dele e que, ao ler aquele currículo, você tenha a credibilidade de que ele realmente vai conseguir atuar naquele processo, vai conseguir realmente desenvolver e te entregar a demanda da forma como você espera. Isso é uma coisa que é Dou- muito importante. Sim. Doutora Ivone, eu estou preocupada aqui com o nosso horário, passando de 19h50, eu queria ver se a senhora tinha um recado assim, bem direto para as pessoas. Pessoas que tenham conflitos e que queiram usar essas formas de resolução de conflito mais modernas, né? E extrajudicialmente, o que elas precisam procurar? A doutora já falou no início, né? Já citou vários caminhos que podem buscar, mas para quem entrou depois, porque live é assim, né? Entra e sai, Sim, e no final fica mais gente. sim. Ó, hoje nós temos o Sejusc, que é no próprio fórum, né? Que é o Juizado Uhum. de Cidadania, Mediação e Conciliação. E na parte privada, nós temos algumas câmaras de mediação. Nós temos a Hábitos, nós temos a Ânima, que é da Andréa Horta, que também está aí com a gente assistindo, Tá, que é assim, tô vendo aqui. super profissional também. Né? Temos outras, temos a Excelência. Então, assim, temos várias. E como é que eu fico sabendo o nome dessas câmaras? O próprio site do tribunal, se você julgar lá câmaras credenciadas, câmaras de mediação credenciadas, vai ter assim, a lista dessas câmaras que são Tá, credenciadas e o nome dos excelente, mediadores, tá? Então, se os excelente. advogados Tá, tiverem esse interesse e as próprias partes. E no mais, nós tá, temos a comissão de mediação na OAB, que é uma tá. comissão também que está ali pronta para poder tirar dúvida. Então, pode entrar em contato com os membros. A Marta, mesmo, que está aqui com a gente, ela é da comissão. Né? A própria Andréia, que está nos assistindo, ela tem a Câmara Privada dela, mas também é membro da nossa comissão. A Marcélia, que é a sócia dela. Né? O Fernando Guilhom, que é um professor da Universidade Federal. Então, assim, Uhum. hoje, Juiz de Fora tem excelentes profissionais na mediação e na conciliação e até mesmo na arbitragem, né? Porque esses núcleos, alguns deles também trabalham com arbitragem, tá? Então, a dica Entendi. que eu fico é o Tá ótimo. seguinte: acreditem, podem ter a segurança jurídica existe nos meios adequados de resolução de conflito. Né? Na verdade, nós estamos diante de uma mudança de cultura. Só que o nosso momento hoje é de trabalhar o diálogo. Né? O que isso significa? Que os conflitos hoje eles vão além de nós. É o que a Marta Uhum. falou. Né? Então, não vai ser uma decisão judicial que vai resolver aquele conflito. Mesmo porque a maioria Uhum. das relações são relações que se eternizam. Né? Alimentos. Tenho sido procurada muito por pai que quer visitar o filho e não está conseguindo. Tá Então, não conseguindo. adianta ficar com aquele embate judicial. É uma questão que está Uhum. faltando diálogo. Das escolas, né, com a questão da mensalidade. Numa mesa, mostrando o balanço da escola, mostrando o orçamento dos pais, o imposto de renda de ambos, vão conseguir chegar a um consenso. O superendividamento. Não tenha vergonha, eu sou super endividada, eu cheguei na falência física. Não, hoje não é só você que passa por isso, né? O Código de Sim, aí Defesa do Consumidor, nesse pode falar. sentido, o PROCON tem um trabalho muito bom, o PROCON de Sim, Juiz de a Fora. Tem Cláudia, lá o núcleo, né? A doutora Cláudia, ela trabalha, então a pessoa leva para ela uma listagem das dívidas e ela administra. Né? Então ela faz esse trabalho da gestão, chama os isso. credores e negocia, né? Ajuda a pessoa a se organizar financeiramente. Doutora Ivone,
o assunto não acaba. Cada coisa que a doutora fala, eu penso Sim. numa pergunta e falo, eu não vou perguntar porque não dá tempo. Não A dá. gente queria aí saber, por exemplo, da questão da negociação coletiva, né? Porque aí a hora que falou de mensalidade escolar, mas a gente não vai ter tempo hoje, infelizmente, porque eu não posso deixar de citar as pessoas, pelo menos algumas, que eu consegui ver aqui, a Mônica Goretti, a Tainara Mercedes, a Cláudia Laguardi, a Stephanie, o meu marido, meu filho, o Vinícius, o Tiago é filho da Marta, é meu companheiro de coral, o Fabiano, um amigo de infância, Alda Damasceno, a Clara Cirne, Andréia Horta, a Clarissa, a Silvana Matos, a Alciene Martins. A Desculpa se eu Clarissa não falei todo mundo. que é uma super apoiadora, ela é funcionária do Tribunal de Justiça, né? E ela é que é responsável por essa questão da mediação, das câmaras privadas. Então, assim, agradeço também a presença de todos vocês aí, viu, gente? Foi muito importante. E só o último recado, se der tempo, para a questão de empresa, falência. Hoje, né, quem está com dificuldade, tem muitas pessoas, microempreendedores, que estão assim, desesperados, tem muita gente me procurando para conversar. Hoje existe a possibilidade de você fazer um plano de negociação com os credores, então não tem esse desespero. Né? O que me deixa, assim, às vezes, angustiada é que as pessoas estão levando para o lado da saúde, a saúde mental, a saúde física, né? Porque o desespero está sendo tão grande, né, que assim, eu acho assim, me sinto até na obrigação de falar isso. Você me desculpa essa forma de resolução de conflito nunca foi tão útil quanto agora, durante a pandemia, e provavelmente vai ser mais ainda depois dela. Eu vou agradecer muito a sua participação, tá? Eu vou chamar a Marta para a gente finalizar, fazer o fechamento, e a gente vai ter que marcar outro encontro, porque a gente tem mais coisas aí. Tá, vamos marcar. Muito obrigada. Boa noite. Um beijo, tudo de bom. Beijo também. A convidada que você indicou deu, né, muita informação. Eu espero que as pessoas que estão nos assistindo tenham aproveitado. A gente pode marcar outro momento. Vou deixar no feed esse vídeo gravado e vamos interagir ali, porque a partir do feed a gente consegue ver o que vai precisar, se a gente vai precisar de uma nova live, se a gente pode responder pelo feed mesmo. E interagindo, a gente vai tendo outras ideias de outros temas. Tá? Esse projeto ele não se encerra tão cedo, a gente tem muitos planos pela frente. Eu falei hoje sobre o tempo existencial, que é uma coisa que me motiva bastante, a busca da redução do tempo de resolução de conflito, porque o tempo de vida é muito importante, e a gente já tem um convidado confirmado, não para a próxima live, não é na próxima semana, mas já está confirmado. A gente vai falar desse assunto que é muito importante e que tem tudo a ver com esse tema de hoje. Então, agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes, né, a nossa família, nossos amigos e clientes estavam aí, pessoas da área da mediação em peso, né, da comissão de mediação, e estamos à disposição para qualquer dúvida. A gente pode tentar dirimir as dúvidas no feed. Tá? Muito obrigada a todos. A Marta pode se despedir, Marta. Então, muito obrigada a todos. Agradecer aqui a presença também da Ana Lúcia, Felipe, a Mariângela, foi quem eu consegui acompanhar. E tenho certeza que foi mais uma sementinha que a gente conseguiu, né, semear aí para poder trazer as pessoas para esse despertar do diálogo mesmo. Que ali tem um ditado, né, o tempo é dinheiro, mas o tempo é vida também. Então, se a gente puder resolver os conflitos, é bom para ambas as partes. O advogado, como a Ivone colocou, aquele que vai fazer uma conciliação, ele não tem menos trabalho, muito pelo contrário, tem um trabalho grande também, porque ele tem que estar negociando, ao contrário de um processo comum. Você faz uma peça, olhando por esse viés, você faz a sua peça e o juiz que vai decidir. Você já colocou ali. Agora, numa negociação, você tem a peça, você tem um diálogo. Então, assim, tem todo um trabalho também ali, mas em prol de um bem comum. Né? Então, agradecer aí a presença de todos, a iniciativa, a Ivone, obrigada pelo carinho, só tenho que te agradecer sempre, e a presença de todos, e a você, Lenice, aí por esse projeto, que eu tenho certeza que ainda vai trazer muitos frutos para a gente aí. Sim, se Deus quiser. Vamos aí acompanhando as ideias que os nossos próprios telespectadores, não tele, né? Os nossos com certeza. E a gente vai tendo outros temas para frente bastante interessantes.
Tá? Boa noite a todos, muito obrigada. Boa noite, tchau. Boa noite.